Oi, eu sou o Boris. Bom, como as votações foram muito boas e vocês gostaram da ideia sobre trazer alguma história aqui pro canal, sobre alguma coisa engraçada que já aconteceu, então tá aqui, um vídeo sobre a história de como eu e a Roxy nos conhecemos. Então espero que vocês gostem e vamos para a história. Lá estava eu, rolando o explorar do Instagram, e eu gosto de olhar os comentários como todo mundo faz, né? Pra ver as opiniões de algum anime, de alguma música, em algumas postagens. E eu fui fazer a mesma coisa. Olhando os comentários, eu achei um comentário lá super engraçado, e eu decidi clicar no perfil. Não me julguem, todo mundo faz isso. E provavelmente você faz também, então não tente me enganar. Dando uma olhada no perfil, eu vi que tinha um desenho do Goku, feito à mão, e eu achei muito lindo. Então, assim, como um grande fã de Dragon Ball, eu não pude deixar de dar um like. Aí passou pela minha cabeça de seguir essa pessoa. Eu segui, e simplesmente esqueci que eu tinha seguido essa pessoa. Passou coisa de uma semana, mais ou menos, e eu vi um stories lá de uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Porque era foto de desenho, então não tinha como saber quem era. Eu cliquei, e eu lembrei que era aquela pessoa que eu tinha seguido nos comentários. E ela tava fazendo uma caixinha de perguntas, e colocando músicas de fundo, como todo mundo faz. E é aí que tá, porque todas as músicas que ela colocou nos stories eram tudo músicas que eu conhecia, então assim, são músicas que eu tenho um carinho enorme. E bom, como era uma pessoa que eu tava seguindo, então eu fui responder a caixinha de perguntas. Então eu coloquei lá minha pergunta e elogiei a escolha de músicas que ela colocou. Bom, eu não sei se ela me respondeu no mesmo dia ou o dia seguinte, mas ela tinha me seguido de volta, né? Provavelmente ela deu uma olhada no meu perfil também e viu que eu fazia desenhos, então ela me seguiu de volta. Então ela respondeu a minha caixinha de perguntas e eu fui lá retribuir o elogio também, tipo, poxa, eu acho muito legal essas músicas e tal, eu gosto muito de Queen, de Guns N' Roses. E ela falou, poxa, é sério, que legal. Aí eu falei, nossa, ela conhece, e ela falou as bandas que ela gostava, tipo Nirvana, Aerosmith, Metallica e outras bandas de rock clássico. O assunto não ficou só em música, mas ficou em anime e desenhos também, porque ela também desenha, assim como eu desenho. Então isso manteve um assunto mais ou menos de umas 3 horas, então a gente ficou muito tempo conversando, mas lógico que chegou a hora de se despedir, porque já tava bem tarde e ela precisava mudar de casa no dia seguinte, e eu só precisava ir dormir mesmo. Passou uns dias, a gente não se falou, mas em um dia aleatório da semana a gente retomou o assunto e continuou conversando. Bom, eu particularmente odeio conversar no direct do Instagram, porque pra mim é muito diferente do WhatsApp. Então eu deixei meu número do WhatsApp lá e falei, olha, se você quiser conversar mais comigo, me chama no WhatsApp, porque eu odeio conversar aqui. E eu literalmente falei isso pra ela. Então passou uns 5 minutos e ela mandou uma mensagem no meu WhatsApp. Então ela realmente queria conversar mais. Então a gente começou a conversar quase todo dia no WhatsApp. Então a gente mandava figurinhas engraçadas pro outro, falava de mais músicas que a gente gostava, recomendava músicas, recomendava animes, falava que a gente gostava de desenhar e tudo, mandava foto zoada. Isso permaneceu por muito tempo. Eu comecei a trabalhar de menor aprendiz e ela continuou os estudos dela, mas mesmo nós dois ocupados, a gente conversava o tempo todo sempre que dava. Então a gente tava sempre se atualizando ali de coisas que a gente gostava, trocando assuntos, e foi passando as semanas, o mês, e a gente sempre se aproximando mais, ficando mais íntimo, conversando de tudo que a gente queria. Como eu trabalhava meio período, dava tempo de ir pra minha casa, mais ou menos meio-dia, 1h da tarde, descansava um pouco e depois ia pro clube, que eu fazia aulas de música. Mas nos dias que eu não ia, eu ficava o dia inteiro fazendo chamada de áudio com ela no WhatsApp. Então a gente ficava horas conversando, dando risada, conversando de tudo que a gente podia. A gente tava tão próximo que eu dei a ideia da gente se conhecer pessoalmente, porque a gente era de São Paulo, então estando dentro de São Paulo e o metrô chegando lá, tava tranquilo. Então eu falei, poxa, a gente podia ir na Liberdade um dia, a gente podia se conhecer lá. Ou a gente procura algum parque legal. Lógico que ela ficou um pouco insegura, porque ela nunca andou de metrô sozinha, ou foi pra lugares muito longe, então a gente só deixou essa ideia pra depois. E a gente pensou, bom, a gente pode se encontrar um dia no shopping pra assistir algum filme. Bom, na época era lançamento do Doutor Estranho 2. A mãe dela já queria assistir e ela já queria assistir também, então já era um passeio que já tava marcado. Então foram passando as semanas, foram passando os meses, e cada dia que passava a gente ficava muito mais ansioso pra se conhecer, porque até esse ponto a gente já gostava muito um do outro. Só que lógico, não dava pra afirmar nada, né? Só a gente se conhecendo pessoalmente. Então finalmente chegou o mês de maio. No dia do nosso encontro, eu estava trabalhando, então quando acabou meu turno, eu fui lá, bati o ponto e fiquei esperando dentro da empresa, porque a região do centro de São Paulo é meio perigosa, então eu não queria ficar perambulando por lá. Eu fiquei mais ou menos 1 hora lá dentro da empresa, mexendo no celular e conversando com ela, e ela foi me atualizando de como as coisas estavam indo. Elas estavam se arrumando e logo logo estariam lá no shopping, que a gente iria se encontrar para poder assistir o filme. Então eu tinha dado o horário que eu tinha que sair do prédio e fui correndo pro metrô. Nessa hora o coração já tava a milhão, eu tava pensando, nossa, eu vou conhecer ela pela primeira vez, eu não acredito nisso. Então eu corri pro metrô, cheguei na estação que a gente iria se encontrar e fiquei lá esperando. Daí eu pensei assim, bom, elas vão demorar um pouquinho, coisa de 10, no máximo 20 minutos, né? De repente tá meio trânsito. E eu esperei.
Esperei. Depois de ficar um bom tempo esperando, eu comecei a tentar ligar ou mandar mensagem. Só que as mensagens não estavam chegando por algum motivo. Parecia que elas estavam sem sinal. Então eu já comecei a pensar, vixe, cara, será que aconteceu alguma coisa? Será que elas cancelaram? Eu comecei a ficar meio triste que a Roxy não atendia o celular e nem a mãe dela. Então eu comecei a ficar desesperado, tipo, poxa, eu vou ter que ir embora mesmo, sabe? A minha mãe tava me mandando mensagem falando pra eu voltar pra casa, porque não tinha o que fazer, elas provavelmente cancelaram. Mas chegou uma hora que eu pisei assim na entrada da porta do metrô, olhei assim e falei, não, cara, eu não posso ir pra casa. Eu preciso conhecer ela. Deve ter acontecido alguma coisa. Eu não quero deixar isso tudo acabar, entendeu? Então eu dei um passo pra trás e pensei, não, eu não posso deixar isso acontecer. Eu vou tentar ligar mais uma vez e se ela não atender, eu vou embora. Eu subi na parte que mais tinha sinal do metrô e tentei ligar 3 vezes. Na terceira vez, quando eu ia apertar o botão de desligar, ela finalmente atendeu. Meu coração já tinha disparado e ela tava tentando se comunicar comigo, mas o sinal tava ruim, a voz dela tava travando. A chamada travou inteira e eu tava usando uma internet ruim que tava travando meu celular inteiro, então eu desliguei a chamada e ela mandou mensagem: nós já estamos aqui. E eu fui correndo pra dentro do shopping, eu corri o corredor inteiro do metrô e cheguei dentro do shopping. Ela falou que tava perto do McDonald's e na minha direita já tava o McDonald's. Eu fiquei rodando o McDonald's lá dentro, procurando em todas as mesas, que nem um louco. E aí eu fui mandar mensagem de novo. Não, vocês não estão aqui. E ela falou, não, é o McDonald's da praça de alimentação. Eu já tava dentro do shopping, só que eu tava no andar errado. Eu tava no primeiro andar e elas estavam no segundo, que é onde que ficava a praça de alimentação. Eu fui correndo, procurando o primeiro segurança que tinha. E eu desesperado tentei falar com ele. Oi moço, boa tarde. Onde que fica a praça de alimentação? Bom, é só você subir a escada rolante e seguir reto. Quando ele falou isso, eu agradeci ele e saí correndo lá, desesperado, segurando a minha mochila que tava quase rasgando. Eu virei os 2 corredores e finalmente cheguei na praça de alimentação. E tava lotado. Eu fui andando meio rápido entre as pessoas, procurando desesperado onde ela tava. Até que eu finalmente cheguei no McDonald's correto. Eu tava de costas assim, eu mandei mensagem pra ela e quando eu virei pra trás, lá estava ela. Sentadinha no banco com o celular na mão e ela virou bem na hora que eu virei e eu finalmente tava vendo a pessoa que eu mais queria ver na minha vida. Cara, que alívio, finalmente eu tava de frente com a pessoa que eu mais queria conhecer. Então ela veio na minha direção aliviada também e a gente deu um abraço muito gostoso e a gente falou, finalmente a gente se conheceu. Eu sentei do lado dela no banco, né, porque ela tava esperando a mãe dela voltar do banheiro com o namorado dela. Então a gente ficou assim uns minutos assim, tipo, nossa... Então estamos aqui. A gente não tava acreditando que a gente tava se vendo pela primeira vez. Então a gente começou a ficar mais tranquilo, então finalmente ela me explicou o que tinha acontecido. Elas se atrasaram um pouco porque elas estavam se arrumando e o ônibus demorou muito pra chegar. E também o sinal, por algum motivo, tava muito ruim também, então nenhuma delas conseguiu receber sinal. Então eu fiquei mais em paz, porque daí eu percebi que ela realmente queria me conhecer e não foi culpa dela. A mãe dela tinha chegado junto com o namorado, então eu tava mais tenso ainda, porque eu tava falando com a mãe da pessoa que eu tava gostando. Então, né, eu não sabia como reagir direito, mas a gente foi comer um McDonald's, eu nem comi porque eu tava a ponto de passar mal de ansiedade, mas ao contrário de mim, a Roxy, ela tomou meu refri inteiro praticamente, porque ela também tava muito ansiosa. Nesse momento eu entreguei pra ela o presente que eu tinha comprado pra ela, que era uma camisa do Nirvana, que eu tinha comprado no primeiro mês que a gente tava se conversando e que a gente decidiu de ir na Liberdade, só que nunca aconteceu esse encontro. Então a camisa ficou guardada desde fevereiro até a gente se conhecer em maio, então ficou muito tempo guardado. Ela vestiu e deu certinho nela. Ela ficou muito feliz, óbvio, porque era a banda que ela mais gostava na época e eu tinha guardado com muito carinho essa camisa. Era praticamente uma promessa sobre a nossa amizade. Mas enfim, a gente foi comprar os ingressos da sessão e começamos a assistir o Doutor Estranho. Sinceramente, eu não gosto muito dos filmes de herói atual, mas eu só tava lá por ela mesmo, então a gente ficava com as mãos dadas e ficava comentando do filme bem baixinho. Chegou o final do filme e as luzes ainda estavam apagadas, então a gente teve a ideia de fazer o que todo clichê de cinema tem, que é dar o primeiro beijo. Então eu olhei pra ela assim e a gente ficou um pouco sem graça, um pouco com vergonha, mas a gente se tocou no que a gente queria fazer. Então a gente foi se aproximando, então quando a gente foi dar o primeiro beijo, a gente bateu os dentes. Cara, que sensação ruim, a gente bateu os dentes quase com tudo e a gente ficou tipo sem graça pra caramba. Ela obviamente ficou muito envergonhada porque ela quase não tinha beijado na vida e eu pouquíssimas vezes também, então fazia muito tempo que eu não fazia isso. A gente riu um pouquinho, mas a gente ficou de boa depois e a gente deixou isso pra mais tarde. Ali no cinema mesmo, quando tava todo mundo indo embora, ela me entregou a carta que ela tinha feito pra mim tipo 2 meses atrás. Então ela também tava guardando uma coisa com muito carinho pra mim há muito tempo. E ela falou pra eu abrir essa carta só quando eu chegasse na minha casa. Então eu só guardei na minha mochila com muito cuidado e saímos da sala de cinema. A mãe da Roxy e o namorado dela, eles foram fazer outras coisas pelo shopping e deixaram a gente à vontade pra conhecer o shopping também e ficar andando por aí. Então a gente começou a andar pelo shopping e a gente ficou conversando, a gente ficou de mãos dadas, então foi muito legal. Então nosso objetivo agora era dar um beijo de verdade, porque aquele lá do cinema não contou, porque foi completamente constrangedor. Então a gente procurou alguma parte mais tranquila do shopping
shopping que passasse poucas pessoas, e eu não recomendo que façam isso porque isso é bem feio. Então a gente subiu pro estacionamento do shopping e a gente ficou lá sentado em uma parte, encostada, e a gente começou a conversar. Em meio à conversa a gente foi ficando mais tranquilo perto do outro, até que ela sugeriu da gente tentar de novo dar aquele beijo que não deu certo. Então a gente ainda ficou um pouco sem graça e com muita vergonha, mas finalmente rolou um beijo sério e de verdade que deu tudo certo. Então era oficial, a gente realmente gostava muito do outro. E isso finalmente aconteceu depois de muito tempo esperando. A gente ficou uns 30 minutos lá e depois a gente se tocou que a gente precisava ir atrás do outro casal, que era a mãe dela e o namorado. Então a gente desceu e rapidinho a gente achou eles. Então já tava na hora de ir embora, porque já era tarde, né? E era no meio da semana também. Então a gente se encontrou, fomos para o metrô e a gente foi conversando o restinho de como foi o filme, como foi o dia. Então, infelizmente, chegou a hora da gente se despedir de verdade e a gente deu um último selinho rápido e a gente não sabia quando a gente iria se ver de novo, então a gente ficou bem triste, mas muito feliz pelo que aconteceu. Então as duas desceram na estação que elas tinham que descer e a gente se despediu pela janela. Então eu dei um tchauzinho pra ela e ela deu outro tchauzinho pra mim. Eu segui caminho no metrô junto do namorado da mãe da Roxy, então a gente foi conversando um pouco mais e ele falou que gostou muito de mim também e que eu sou uma boa pessoa. Então eu desci na estação que eu precisava descer, me despedi dele e segui caminho pra minha casa. E fiquei pensando a viagem toda o quanto que foi especial o dia de hoje e que não teria acontecido nada se eu tivesse só ido pra minha casa. Então, tudo valeu muito a pena. E fiquei, lógico, pensando, quando que eu vou ver ela de novo? Então, estamos juntos há quase 3 anos já. E essa é a nossa história.